Eu acho que essas reflexões são importantíssimas, né? E tem uma coisa, a gente passou muito tempo na pandemia, e antes da pandemia já, sem discussão política. Eu acho que os grupos acabaram, nos governos populares, havia uma inserção enorme de várias categorias que trabalhavam juntos, e os conselhos. Enfim, nós tivemos um tempo, e a pandemia trouxe muito isso. O isolamento das pessoas e a não discussão das questões que estavam colocadas, né? E nós estamos retomando isso hoje. Retomando numa situação que eu concordo com o Mané, dificílima, da predominância, no meu entendimento, da doutrina de segurança nacional, fundamento da ditadura civil-militar de 64, e que a direita se apropria dela, né? E de uma forma muito mais sutil, muito mais se impregnando e destruindo, numa tentativa de destruir, que foi o bolsonarismo, as instituições do nosso país. Quer dizer, nós estamos vivendo esse tempo. Quer dizer, o que fazer neste momento, e eu acho que a gente pode encaminhar por aí, para conseguir fazer com que a sociedade brasileira, nas suas diversas, as organizações sindicais, as pessoas organizadas nos coletivos, comecem a entender qual é o projeto da extrema-direita hoje e no que ele se fundamenta. Eu acho que esse momento a gente tem que encontrar resposta para isso, porque a nossa ação, as nossas estratégias têm que levar em conta isso, sem dúvida nenhuma. Tem um teórico, um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de literatura, João César Castro Rocha, que ele vem discutindo desde o Olavo de Carvalho a questão toda do Exército, a formação dos militares de hoje, né? Através das escolas superiores de guerra, enfim, tudo isso, fundado num livro que chama Orville. Esse livro seria a resposta dos militares ao Brasil Nunca Mais. Eu acho que essas coisas a gente tem que começar a conhecer também, para entender que está lá no Orville a política de destruição, a política de mortalidade, que é terrível. Inclusive, eles analisam que a edição da primeira Lei de Segurança Nacional, em 68, quando ela foi editada, só na sua redação, citava a palavra morte durante 32 vezes, quer dizer. Não é só a destruição, é a morte também. Então, eu acho que é um movimento gravíssimo da nossa realidade. Agora, tem uma coisa que está acontecendo e que nos permite ainda estar aqui junto, né? Eu acho que isso é fundamental. E investir no coletivo, sempre. Porque sem só a nossa participação individual, ela não é capaz de pensar as saídas para este momento. Então, eu acho que a gente pode passar um pouco para discutir isso e já, né, pensando como é que a gente continua falando. Na verdade é falar. É um pouco que nós fizemos hoje. Falamos uma coisa muito importante, que é uma resistência que eu acho que nesse momento ela é fundamental, que o Alípio sempre dizia que a política não pode existir sem a arte, que a arte era indissociável da política. Então, como é que a gente faz da arte hoje, nas suas diversas expressões, resistência? Tem mais alguém que queira falar? Tá, era você. Desculpa, você queria falar antes? E tem uma pergunta aqui também. Tá. Eu vou falar rapidamente, só deixar o meu recado, só compartilhar um pouco as minhas inquietações. Meu nome é Sueli Funari, eu sou doutoranda da Unicamp, eu pesquiso literatura, tenho um colega aqui também, que é pesquisador. Bom, eu acho que a dimensão trágica, né? Se existe uma dimensão trágica no Brasil, né? Se existe um elemento trágico, é o direito que nos foi negado, né? Esse direito à memória e à verdade. Eu acho que isso contamina muita coisa, né? Então, eu falo primeiro né, partindo de uma questão pessoal, familiar.
Eu me identifiquei aqui com as falas, né, dos colegas que falaram dos sindicatos. Existem fios que são já é muito difícil reconstituir esse quadro, sendo que muitos fios aí já foram cortados, né? Muitas pontes aí já foram dinamitadas. Então, acho que o meu projeto de doutorado, ele tem a ver com essa questão pessoal e familiar, essa dificuldade de reconstituir, né? São muitas desconfianças, mas é muito difícil. Eu acho que a literatura, talvez, ela preencha, né, essas lacunas que existem, essas lacunas históricas, né? E como professora, bom, as minhas inquietações eu compartilho aqui, né? Eu sou professora de literatura, passei por cursinhos, pelo Ângulo, pelo cursinho da Polis, fazíamos um trabalho, tal. Quando eu tentei passar pela educação básica, né, eu me deparei com uma estrutura totalmente sabotada, né? E ainda bem que eu fui lúcida para não cair naquele redemoinho, né? Eu acho que é muito difícil ensinar, falar sobre esse período, né, para os alunos hoje. É muito difícil. Eu acho que um dos projetos que eu coordenei, acho que até o Rogério, né, e o Alípio participaram. E, bom, essa relação, né, da ficção com a realidade hoje, né, é muito difícil. Eu parti de textos dos professores de história e foi muito interessante o bate-papo com os testemunhos, né, para os alunos conseguirem sair da dimensão da ficção, né? Eu acho que a sociedade tem que se mobilizar, né, para que o direito à memória e à verdade se torne aí um eixo, um dos eixos das diretrizes, né, educacionais. Tem que ser um dos eixos e tem que ir assim, para o eixo básico de educação. Porque, né, a Argentina fez isso exemplarmente, por que nós não fazemos, né? Acho que a educação básica no Brasil, eu volto a dizer, está sabotada. Sabotada, eu não tenho mais como descer, né? Não tem como descer. Eu acho que se não houver acho que a ditadura, ela se perpetua por aí, né? Eu acho que é todo mundo, acho que as pessoas têm que se mobilizar mesmo para criar um eixo, né? Aí nas diretrizes básicas, porque, bom, o nosso ex aí foi uma prova, né, do que o fracasso da educação, até onde ele pode levar. Tem mais alguém que queira falar? Sim. Posso? Que bom que você vai falar, porque reparem, a faixa etária. Não, e isso é uma coisa que a gente tem que cuidar, tem que vir os jovens aí. Bom, a gente começou a visita pela exposição falando sobre os lugares de repressão, né? E foram vários, muitos não estão ali. Acho que no próprio Memorial da Resistência tem uma área na exposição que trata de muitos lugares, tem as plaquinhas, quem tiver interesse, é legal visitar lá e ver. Mas eu tenho dúvida de um lugar em específico, que é o Palácio das Indústrias, no Parque Dom Pedro, que agora atualmente é um museu, né? Mas eu não tenho muito contato com documentos, materiais, de que lá foi um lugar de repressão. Assim, foi uma delegacia, tiveram celas, mas eu queria saber se alguém aqui tem contato, tem algum relato, chegou a passar por lá durante essa época. Palácio das Indústrias, que hoje é o Museu Catavento. Sim, esse eu não lembro. Agora, tinha umas casas ali em Santo Amaro, na Chácara Santo Antônio, que eu mesmo fui levada dessa casa. Eu vaga lembrança como é a casa. Era uma casa que morava um casal e que levavam a gente para lá. Era uma forma de uma tortura psicológica. Eles me levaram e aí mostrava assim, ó, tá vendo? Esse casal gosta de mocinha nova. E você vai passar por uma experiência aqui.
Então, eles usavam algumas casas para levar a gente. Agora, tinha algumas pessoas, relatos que deram, que às vezes a pessoa ficava numa dessas casas alguns dias. Era uma forma de tortura também. Mas não era o Palácio das Não era. Mas tinha algumas casas como essa na Chácara Santo Antônio que me levaram para lá. Certo. Eu acho que essa questão dos lugares aí, outro dia alguém me disse que na Receita, no departamento de identificação, também era um espaço de tortura. Um chofer me contou isso e tinha uma forma de comprovar isso, quer dizer, tem vários outros lugares que devem ser. Agora, eu só queria perguntar a ela se o Palácio das Indústrias é o Palácio 9 de Julho, é isso? Tá. Então, o Palácio 9 de Julho, quando eu era adolescente, era a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E depois ficou fechado, durante décadas, ficou fechado e abandonado, tal. Até que, um belo dia, em 1980, mais ou menos, a Secretaria de Segurança de São Paulo reabriu aquele espaço como sede do DOPS. O DOPS passou para lá. Entendeu? O DOPS ocupou aquele espaço e depois ele passou para onde hoje está o arquivo da memória, a memória, né? O núcleo de memória, tal. Mas então é isso, aquilo... Agora, não é da minha época, eu já estava preso, eu não sei o que possa ter acontecido, mas era atividade do DOPS, polícia política, né? Polícia política. Legal. É isso. Eu só queria encerrar com mais talvez uma informação para vocês sobre o trabalho da Comissão de Anistia hoje. A Comissão de Anistia, a Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, a possibilidade de julgamento, de avaliação de processo está muito restrita, né? E ela vai continuar restrita porque, segundo informações, não há dinheiro, não há recursos previstos no orçamento. Há uma tentativa de que esse ano ainda, na formulação do orçamento, se amplie um pouco a quantia, o valor, né, para que alguns processos possam ser avaliados. Isso, para o Conselho, no caso eu integro o Conselho, e também para as pessoas, para as entidades de anistiados e anistianas que vêm acompanhando, tem sido uma questão muito grave, porque havia uma expectativa inicial de que, inclusive, os processos que foram indeferidos, mais ou menos 9 mil processos no governo Bolsonaro, foram todos indeferidos, eles pudessem vir, né, à pauta para serem avaliados, e aqueles que demonstravam a inconstitucionalidade, né, do indeferimento fossem, inclusive, ex officio deferidos. Mas isso não está acontecendo. E eu penso que hoje essa questão das relações do Estado, no caso do governo, que integra o Estado brasileiro, na medida em que houve uma vitória do Lula, mas o governo é um governo complicadíssimo, um governo de uma coalizão e de uma frente amplíssima, com muitas contradições, isso se torna muito difícil. A articulação interna. Quer dizer, antes, nos governos populares, havia uma condição de uma intervenção maior nas estruturas e nas instituições do governo, com relação a repensar várias questões. Hoje eu não vejo essa possibilidade. Então, o que eu queria colocar aqui é que, cada vez mais, a gente sente que todas essas questões não resolvidas na nossa sociedade, algumas delas podem até ser encaminhadas nos anos, né, que nós temos pela frente, mas se não houver na sociedade uma organização, né, uma consciência e uma pressão, nós não vamos conseguir. Isso. Fala, Vera. Então, eu sei que é uma dificuldade muito grande falar isso, inclusive, mas cada vez mais
pela minha experiência e pelo tempo em que nós estivemos na Comissão de Anistia, por mais boa vontade que exista, existe uma boa vontade interna nos ministérios. Não é que não exista, não é que não se queira, não é que o ministro Silvio Almeida não se empenhe nisso. Quer dizer, há obstáculos maiores que eu penso também que existem na correlação ou na relação com as forças militares hoje, com as forças armadas, no caso. Então, há ainda um receio desse enfrentamento. Olha, acho que, primeiro, essa correlação de forças, certo, que está posta, né, no governo, porque foi o governo que foi eleito com 3% de diferença em relação ao outro, e o Lira quase que é o vice-presidente, bobeou, né? Ele é o quer governar igual, né? Então, essa é a correlação de força que está lá, não adianta achar que não é isso, né? Então, o que é que isso também tem no outro lado? Que obriga, como a gente está acabando de ver, que a gente que está junto a esses ministérios busquem o apoio da sociedade civil e o fortalecimento da sociedade civil para ajudar. Porque uma tendência que a gente tem, eu vejo muitos colegas que a gente, né, faz, é porque achar que porque está lá no governo, então não vai conseguir resolver. Né? E aí a sociedade civil não precisa ser tão mobilizada. Bom, então a primeira coisa, precisa de grana. Eu queria perguntar, há algum impedimento que a gente se organize para solicitar recursos de emendas parlamentares? Não são vocês. Então por que a gente não começa arrumando dinheiro de emendas parlamentares? Nós podemos pedir para vários deputados, várias entidades, deputados, senadores, etc. e tal, como entidade da sociedade civil vinculadas ou que ajudam, ou que integram, ou que congregam essa entidade. Nós começamos a fazer isso, Vera. Nós fomos, na primeira reunião que nós tivemos em Brasília, foi prevista uma reunião, a Câmara, exatamente para isso. E vários partidos, vários não, alguns deles, PSOL, PCdoB, se prontificaram a isso. Mas eu acho que essa questão das emendas, ela tem que ser buscada, mas tem alguma coisa maior do que as emendas que tem que ser pensada também, como fazer. Mas para começar, né? Para começar. Para começar de um ponto concreto, porque senão a gente sabe que tem que ampliar mais, tem que avisar, mas talvez um ponto concreto. Né? Também na nossa cultura, eu não sei se dá para falar assim, mas as coisas sempre foram transferidas para as instituições como se a sociedade civil, ao transferir, resolvesse a questão. Né? Ela fica tranquila esperando ver acontecer. E cada vez mais está mostrado que não é por aí. Aliás, não é por aí há muito tempo. E agora mais do que nunca, eu acho. Então, cabe a gente, é isso que eu estou... continuar falando, conversando e tentando encontrar modos de se organizar fundamentalmente e deixar claro o que se quer. E o que aconteceu com, assim, como eu só consigo imaginar isso essas concreto. Essas emendas já entraram Já? Porque a administração da Comissão de Anistia, o governo Bolsonaro destruiu. Uma outra coisa que a gente tem que deixar claro é a destruição provocada no governo Bolsonaro. Isso. Pelo governo Bolsonaro não existia comissão de... Aliás, a Comissão de Anistia existia para o indeferimento dos processos. Né? Com a recriação da Comissão de Anistia, se pensou qual a estrutura? Não há. Antes nós tínhamos uma estrutura de um pessoal administrativo que fazia as análises, que fazia isso, aquilo, outro, de 120 servidores dentro do Ministério da Justiça, que foi outro também problema grave, está lá. Hoje nós temos 40 pessoas, e a maioria terceirizada, e vamos perder mais algum desses terceirizados, e também há muitos que trabalham em casa. Então, e são pessoas que foram contratadas ou entraram no serviço público recentemente que não têm o conhecimento dos processos. Então, você imagina quanta dificuldade está tendo quem está na coordenação administrativa. Tem tudo isso. E isso é importante se falar. Quer dizer, vamos ver se com o tempo, no próximo ano, e com as iniciativas da sociedade, das entidades. Eu acho que agora, amanhã, a Ana Lúcia está aí, o ministro vai chegar, mais uma vez vai ser colocado para ele a urgência da criação da Comissão Especial de Mortos Desaparecidos. Ele também sabe disso, mas é importante que ele saiba pelas organizações. Não adianta só ele saber internamente, no conselho, ou saber a parte de pessoas que trabalham com ele,
ou da própria consciência que ele tem sobre isso, porque ele tem uma lucidez muito grande sobre os direitos humanos e como essa questão do passado se integra aos direitos humanos, como a questão das reparações, no caso, e não só reparações para os perseguidos do passado, para os perseguidos de hoje mesmo. E para o pessoal que sofreu o abandono, enfim, a política de assassinato ali, que foi um deles. Então, mas o que a gente pode fazer, então, para ajudar? Eu não sei também. Acho que a gente tem que conversar. Uma coisa é o que a gente está fazendo aqui. Isso que a gente está fazendo aqui é um modo de tomar pé na realidade. Quer dizer, na realidade, né? Começa que, por exemplo, eu faço parte de vários grupos, como acho que muita gente aqui, vários coletivos que lidam com a questão da justiça e reparação de várias coisas, né? O grupo contra a tortura, tortura nunca mais, o outro, sempre as segundas, não sei o que lá, parará, não conversam entre si. Acho que começa que precisava conversar entre si. Né? Quando eu digo eu não sei assim, nós não temos uma receita de como fazer isso. Nós não temos assim, vamos por aqui. Internamente, a partir da discussão no Conselho, o que a gente está propondo é o que vai acontecer, por exemplo, dia 29, um grande seminário sobre a questão da justiça transicional no país e sobre outras e os direitos humanos e a anistia política. É isso que a gente vai estar fazendo. É uma forma de mobilizar as entidades também. E o Estado pode fazer isso através dos seus conselhos enfim. Onde vai ser? Em Brasília. Não vai ter sessão de avaliação dos processos, portanto, nenhum processo vai ser pautado. Até o fim do ano, o que foi informado e que eu posso falar, 90 processos só vão ser elaborados, vão ser avaliados, porque não adianta a gente fazer uma pauta grande, colocar o processo para avaliação e não ter o respaldo do valor para pagar. Então, quando o processo é pautado, ele tem que ter recurso para o pagamento. E essa é a grande dificuldade. Mas, enfim, eu acho que foi bom. Na minha avaliação, foi muito bom vocês estarem aqui, muito bom. O que a gente pretendia fazer, eu acho que, em parte, a gente conseguiu. Talvez fosse importante uma avaliação de vocês, mas não vai dar tempo. Eu espero que vocês possam encaminhar as avaliações para a Ana, através do sindicato. Pronto. Eu queria fazer uma proposta. Eu acho que a Vera instigou aí. Essa atividade é uma atividade que ela também é parte de um processo que nós encaminhamos à Comissão de Anistia e ao Ministério dos Direitos Humanos a realização de uma caravana em São Paulo e que ela fosse realizada nesse lugar aqui, simbólico aqui, o Maria Antônia. Eu acho que algumas coisas foram colocadas e eu acho que a participação hoje, ela foi muito representativa de entidades que a gente pudesse marcar um dia de reunião das entidades para a gente discutir novas atividades, a gente procurar trazer alguns segmentos da sociedade, por exemplo, procurar a UNES, a UMES, a UBS, a UNE, convidá-los para participar de uma roda de conversa e o que os estudantes podem nos ajudar nessa divulgação dessa temática, convidar outras entidades que não estiveram presentes aqui hoje, porque assim a gente fica discutindo muito entre as pessoas que participaram do movimento, que são do movimento, ligado a questão da memória, verdade e justiça, mas a gente precisa levar isso para fora, para outras entidades que não estão participando. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos conversar aqui com o espaço, ver uma data, a gente encaminha para todos que participaram hoje, para quem puder, para uma reunião sem compromisso, para a gente discutir o que a gente pode ampliar desse movimento da sociedade civil em prol das pautas que estão colocadas aí para a gente. Inclusive, essa proposta que você colocou, que eu acho muito adequada para esse momento, que é uma caravana aqui em São Paulo.
E a gente sabe que tem muitos processos na comissão que não estão reivindicando reparação financeira. Entendeu? Estão reivindicando a reparação, o pedido de desculpas. E outras pessoas, inclusive empresas, têm fazendo isso. E alguns outros também, só o pedido de desculpa. E também hoje a comissão, ela no seu regimento, o pedido também pode ser coletivo. Quer dizer, existe um grupo na sociedade, por exemplo, um sindicato na sociedade que foi reprimido, que alguns dos seus sindicalistas foram anistiados, mas nem todos foram anistiados, comprovando a perseguição sobre uma parte dos sindicalizados, um contingente dos sindicalizados, pode pedir uma reparação coletiva. Então, eu acho que aqui em São Paulo, se a gente fizer uma caravana com anistia, com pedido de anistia, né, simbólico, no caso, o pedido de desculpa de quem se dispuser a isso, de quem estiver pedindo isso, tem, e também com uma reparação de algum sindicato coletiva, seria importante para divulgar mais e criar também, e se continuar falando sobre isso. E é a forma como a sociedade, eu acho, essas entidades, podem contribuir fortemente nesse momento. Então, que não tem como fazer caravana porque os funcionários estão locados, não podem se deslocar da maneira para São Paulo. Certo. Vamos pensar isso junto, né? Porque também tem um sindicato lá em São José dos Campos que se propõe um pedido coletivo. Talvez a discussão, chegando a eles, ou eles com a gente conclua da possibilidade disso, até o fim do ano. Tá ok. Sim, com certeza. Eu agradeço a todos a participação e muito obrigada. Estamos encerrando. Rogério.